A partir de agora, Viver Bem Guaíba, com Paula Sá. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba, está começando o Viver Bem Guaíba, o seu programa de saúde, qualidade de vida e bem-estar, sempre com informações de credibilidade e convidados especiais. Hoje o assunto interessa a quem frequenta academia ou está pensando em começar a praticar exercícios físicos. O ponto principal é alcançar um bom condicionamento físico e evitar lesões durante o treino. Nosso convidado é o professor Daniel Carlos Garlip, doutor em Ciências do Movimento Humano e professor e coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da UBRA, que vai nos ajudar a entender melhor como treinar com segurança e eficiência. Professor Daniel, seja bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Bom, eu agradeço muito o convite. Para mim é muito especial poder dividir um pouquinho de tudo que a gente estuda durante tanto tempo, né? E poder fazer parte aqui desse momento, para mim, é muito especial. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor. Para a gente começar aqui o nosso tema, muita gente começa na academia empolgado, mas acaba desistindo. O que falta para transformar o treino em um hábito? Primeira coisa, Paula, a gente precisa entender que o treinamento ele exige constância e ele exige uma preparação deste corpo. Eu costumo dizer para as pessoas assim, tente ficar pelo menos 3 meses treinando. O que vai acontecer? Chega uma hora que o teu corpo ele começa a te pedir aquele treinamento. Ele diz assim, tá, vem cá, não tá na hora da gente fazer aquela coisa tão gostosa, porque quando a gente treina, existe uma grande liberação de vários neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Substâncias dentro do cérebro lá, que são liberadas quando a gente está treinando. Temos lá a serotonina, que é um hormônio que nos dá um prazer. Nós temos a dopamina, que é um hormônio da alegria. Nós temos, por exemplo, a beta-endorfina. E a beta-endorfina tem uma coisa fantástica, Paula. A beta-endorfina, ela vicia. Olha só. Então, se tu pegar, por exemplo, assim, um maratonista e pedir para ele não correr um dia, ele já começa a se sentir mal. Por quê? Porque ele é realmente assim, ele é viciado nessa beta-endorfina. E nós vamos, ao longo prazo, também nos viciando. Mas aí as pessoas podem pensar assim, mas que horror ser viciado em alguma coisa. A beta-endorfina, ela é uma substância que acaba fazendo com que o nosso cérebro se acostume com aquilo. Ela vem da opaína. Só que é uma opaína própria. Consequentemente, o que vai acontecer? As pessoas vão se apaixonando por aquilo e vão sentindo falta daquele momento. O que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas iniciam e acabam fazendo uma carga mais alta, movimentou um pouquinho mais, doeu um pouquinho, aquilo começa, a se transformar em algo que já não é mais prazeroso. Faltou aqui um pouquinho de controle. Faltou um pouquinho de controle da carga, faltou um pouquinho de controle do tempo, da duração, do volume em que a gente precisa estar envolvido com esse exercício. Então, o que eu poderia dizer assim é, inicie, mantenha, sustente durante 3 meses, pode ter certeza que teu corpo a partir daí vai pedir sempre para a gente fazer de novo esse exercício. É incrível, né? Porque aí tu agrega isso na tua rotina, né? Sem dúvida. É que nem tomar café de manhã, já tá acostumado de manhã. E falando em rotina, Paula, tem um troço fantástico assim. As pessoas às vezes dizem assim, cara, tá treinando? Bom, eu tô inscrito na academia. Tá bem, tá inscrito. Mas precisa haver uma necessidade, Paula, das pessoas não dizerem assim, eu vou ir quando dá. Porque se tu disser assim, eu vou ir quando dá, exatamente, nunca dá. Então tem que entrar na rotina. Só que o louco de tudo é que entra na tua rotina e aos poucos aquilo realmente transforma o teu corpo e faz com que aquilo passe a ser efetivamente parte do teu dia. Aí que fica mais gostoso. É uma necessidade, né? Dúvida, que eu digo sempre, dúvida. Não adianta fazer, momento de lazer, eu vou aproveitar. Não é lazer. E a gente sabe que o exercício físico, Paula, isso é tão incrível, que o exercício físico na ciência, existe uma base de dados chamada PubMed. O exercício físico é o que é mais estudado no mundo hoje. Verdade. Porque ele envolve tudo, ele tem uma capacidade de cura para muita coisa. Então, faça um exercício físico, só alegria. É verdade, todas as áreas da saúde, né, professor? E como é que a gente pode adaptar o treino
ao nível de condicionamento físico de cada pessoa, principalmente para quem está começando? Vamos lá. Paula, a primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente fala de treinamento, existe uma coisa chamada individualidade biológica. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, às vezes as pessoas vão fazer aqueles treinos mais em grupo e acabam não se acostumando. Por quê? Porque tem um grupo que anda mais, tem um grupo que anda menos, e isto é normal. As pessoas têm capacidades diferentes. Para isso, a primeira coisa que eu costumo dizer é assim, procura uma coisa que tu gosta e começa devagar. Porque conforme a gente vai iniciando devagar, vai ajustando esse corpo, vai organizando esse corpo de tal forma que aos poucos a nossa musculatura vai sendo adaptada àquilo que nós estamos fazendo, as dores vão diminuindo, as sensações vão melhorando e aí o indivíduo passa a ter uma capacidade melhor de responder àquela proposta que está sendo feita para ele. Perfeito. Quando isso ocorre, o que a gente faz? Aumenta um pouquinho a carga. E a gente reestrutura esse corpo. Paula, pensar em exercício é algo tão fantástico que o nosso corpo ele sempre busca uma coisa chamada homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio. Tá? A gente fica naquele equilíbrio. O exercício físico é a forma mais fantástica de quebrar a homeostase. E o que o corpo ele quer? Ele quer retomar essa homeostase. Então, assim, eu fiz um treinamento de força, eu desestruturei um pouquinho aquela musculatura. O que aquela musculatura vai fazer? Ela vai crescer um pouquinho, ela vai ficar um pouquinho mais reforçada, para que quando eu fizer aquilo de novo, eu estou pronto para receber aquilo. Receber o estímulo, né? Receber o estímulo. Quando a gente adaptou esse corpo, o que a gente faz? Aumenta um pouquinho a carga, aumenta um pouquinho a distância, aumenta um pouquinho a velocidade e a gente vai de novo quebrar essa homeostase e vai de novo organizando esse corpo e assim a gente vai subindo os patamares. E conforme isso vai acontecendo, a gente vai ajustando o corpo até chegar naquilo que a gente deseja. Perfeito, de forma gradual, né? Não Sem pode dúvida, ser algo sem assim dúvida. abrupto. Né? E em relação aos exames e avaliações físicas, eles são bem importantes, né? Nesse tipo de avaliação para ver esse início de programa de treinamento que a pessoa vai começar. O que a gente começa a analisar, Paula? A primeira coisa, assim, é entender que não existe treinamento sem sobrecarga cardiovascular. Essa coisa assim de que lave o carro, suba escadas, isso é legal para gastar um pouquinho de calorias. Sim. Mas isto não gera adaptação para o corpo. Então se a gente pensar assim, eu preciso gerar uma carga capaz de gerar um estresse cardiovascular do coração, dos meus vasos, seria legal dar uma olhadinha nesse coração. Mais uma questão, professor Daniel, a diferença entre treinar sozinho e com orientação profissional. Pode realmente impactar no resultado e na prevenção das lesões? A diferença é brutal. Verdade. A diferença é incrível. Treinar não é carga. Treinar é movimento. Então, quando a gente começa a gerar um movimento adequado, eu posso começar a pensar na carga. E se eu for aumentando a carga, porque eu estou treinando sozinho e acho bonito que eu tenho que botar um monte de carga, e daqui a pouco eu não estou fazendo um movimento adequado, começam a aparecer as dores. As lesões também, né? E aí tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que muitas vezes parar de treinar aquele grupo muscular porque tu machucou. Então não tenho dúvida nenhuma que sim, se tiver alguém preparado do teu lado, até porque, né, Paula, existem muitas populações especiais. Com certeza. Cardiopatas, obesos, diabéticos, a própria terceira idade, crianças treinando. Tudo isso precisa ter pessoas extremamente preparadas para analisar esse movimento e fazer com que ele faça o melhor movimento. Perfeito. E aí nós vamos ter os melhores resultados. O melhor rendimento, né? Sem dúvida. E existe um tempo ideal de treino para garantir resultados sem sobrecarregar o corpo? Olha só, a tua pergunta ela é sensacional. O que acaba acontecendo? Se tem aquela ideia que tem que ser 3 vezes por semana, o mínimo dos mínimos para cada grupo muscular por semana seriam 2 estímulos. Por que isso? Quando a gente está efetivamente dentro da academia, a gente não está ganhando nada, a gente está perdendo. Porque a gente desestrutura, desorganiza essa massa muscular. E essa massa muscular, ela precisa se reorganizar e aí ela cresce. O problema é que se a gente demorar demais entre um estímulo e o outro, a gente volta a ser a mesma pessoa que a gente era antes. Que incrível. Então a gente não conseguiu aproveitar aquele momento em que eu estou um pouco mais preparado. Então assim, posso treinar 5, 6, 7 vezes por semana? Posso. Porém,
É necessário que haja uma boa divisão desse treino, até porque, e eu imagino que tu vai me perguntar sobre isso, exato. é necessário que haja um repouso entre um estímulo e outro. Então, é necessário que a gente analise todos esses processos. Tem que ter um equilíbrio, né? E até voltando aqui, o aumento da massa muscular não está somente vinculado à carga. Sem dúvida. Né? Como encontrar o equilíbrio entre a carga e a repetição? Outra pergunta sensacional. Olha só. As pessoas às vezes ficam falando sobre algumas metodologias, o treino até a falha concêntrica, a falha excêntrica, não sei o quê. Paula, o que nós temos que pensar? Olha só como é simples. Se eu vou fazer um treino de 3 séries de 12 repetições, que carga é essa? A carga é a que a 12ª repetição da 3ª série seja aquela que eu esteja perto da fadiga para aquele movimento. Essa é a carga. A gente consegue achar a carga pensando na série e na repetição. E aí a gente consegue identificar, porque existe uma dificuldade das pessoas, né? Tá, mas que carga que eu coloco? Como é que eu vou fazer? Às vezes eu não tenho condições de pagar um treinamento personalizado. Como é que eu faço para treinar sozinho? É isso. Eu vou fazer 4 séries de 10 repetições. A 10ª repetição da 4ª série é a última que tu consegue fazer de forma adequada. Precisa de todos esses elementos, né? Sem dúvida. Professor Daniel, e a fadiga muscular? É um bom sinal ou um alerta de que algo está errado com o corpo? Assim, quando a gente pensa em treinamento até a falha, é levar o corpo até não conseguir fazer aquele movimento. Então, quando o meu cérebro manda um estímulo, tem neurônios, tem estruturas que levam isso. Só que eles começam a entrar em fadiga. E essa fadiga chega a um ponto que a minha musculatura não consegue mais responder ao comando que eu estou mandando. Isto é uma das formas de treino. Certo. Isso não gera necessariamente lesão. Qual é o grande problema? É quando eu gero fadiga em cima de fadiga. E aí eu não permito que esse meu corpo se recupere. E quando ele não consegue se recuperar, quando eu vou gerar um novo estímulo em cima dele, ele não está pronto para suportar muitas vezes aquela carga. Aí é quando ocorrem, por exemplo, as distensões, quando começam a acontecer aquelas tendinites que começam a incomodar o corpo, justamente porque a gente está gerando sobrecarga em cima de uma estrutura que já está sobrecarregada. Por isso, Paula, existe uma coisa chamada triângulo do treinamento. Quem é o triângulo do treinamento? É treino, alimentação e repouso. Eu posso treinar muito bem, comer muito bem, mas se eu não descansar, eu tenho perda muscular. Eu posso treinar muito bem, dormir muito bem, mas se eu não comer bem, eu tenho perda muscular. Por isso é necessário que esses 3 pontos estejam muito bem organizados para que a gente tenha os melhores resultados. Por isso que a fadiga necessariamente não é um grande problema, a não ser que ela seja fadiga sobre fadiga. E isso para todo tipo de atividade física, né? Todos. Quer dizer, os corredores também, eu imagino. Todos. Porque senão tu gera sobrecarga naquela estrutura. Vamos pensar uma coisa bem simples aqui. Todo mundo que está nos ouvindo já deve ter feito uma prancha. É verdade. Né? Então a pessoa tá ali na prancha e daqui a pouco tu começa a tremer. Parece que começa a aumentar a carga, mas não aumenta a carga, é o teu peso, não tá aumentando a carga. É porque essas estruturas, esses neurônios, essa estrutura que sai do cérebro em direção ao músculo, eles entram em fadiga, a gente chama de unidades motoras. Eles começam a entrar em fadiga e é por isso que a gente cansa. E a gente precisa dar tempo para eles se recuperarem. E aí, se a gente der tempo, a gente tem uma boa resposta. E esse tempo vai depender muito de cada exercício, cada movimento? Mais uma pergunta excelente. Quem manda é o estímulo pensando na intensidade. Então, assim, as pessoas às vezes dizem assim, porque a pessoa tem que descansar de 48 a 72 horas. Depende. Depende da intensidade. Quem é a intensidade? A quantidade de carga de trabalho mecânico que eu coloquei em cima dessa musculatura. Então, às vezes eu posso descansar 24 horas e estar bem. Exato. Às vezes eu tenho que descansar 72, às vezes eu preciso descansar durante mais tempo. Um bodybuilder, por exemplo, que são esses caras que fazem treinamentos muito intensos, muito pesado, eles descansam uma semana aquele grupo muscular. Porque eles levam aquela estrutura a um limite máximo. Então,
Para esses caras funciona treinar um grupo muscular por semana, porque eles têm essa capacidade pela intensidade que eles jogaram. Então, quando a gente pensa em treinamento, existe uma relação intensidade, que é a carga, o volume, vamos pensar na academia, que seria o número de repetições, e a pausa entre as séries. E depois disso, que é quando eu estou dentro da academia, existe o repouso, que é o quanto tempo, ou quantos dias, ou quantas horas eu vou ficar sem fazer aquele estímulo de novo. Até o próximo treino. Até o próximo treino. Professor Daniel, quais são as lesões mais comuns nas academias, né? Tanto em iniciantes quanto em praticantes mais experientes. Vamos lá. Em ordem, tá? Aqui estoura é tendinite. O que é ite? Ite é inflamação. Então, uma tendinite é uma inflamação no tendão. Então, os tendões, por fazerem muitas repetições, muitos movimentos com cargas inadequadas, eles acabam inflamando. E quando eles inflamam, ele acaba perdendo a capacidade de movimentação. E aí tem gente que, inclusive, não consegue segurar um copo. É verdade. Tal é a tendinite que esse indivíduo tem, podendo ser no ombro, podendo ser no cotovelo, podendo ser no próprio punho. Depois disso vem as distensões musculares. Distensões musculares é quando o nosso músculo ele abriu um pouquinho demais do que ele deveria fazer. E aí nós temos 3 níveis. 1, 2 e 3. E aí a gente tem que obedecer que nível que houve dessa distensão muscular para o tempo de recuperação desse meu aluno. Depois disso vem as lesões articulares. As articulações também sofrem estresse, porque dentro da articulação existe um líquidozinho chamado líquido sinovial. Esse líquido é como se fosse o óleo do carro. Então, o exercício, ele vai trocando esse óleo, ele vai deixando esse óleo sempre bem viscoso para que a gente possa fazer os movimentos. Quando isso perdeu a linha, quando a gente exagerou, a gente acaba tendo alguma lesão articular. E aí, quando a gente pensa nesses 3 juntos, quem vai sofrer no final das contas? A lombar. E as lombalgias vêm, né, a galope. Se a gente perguntar hoje na população, pelo menos mais de 80% tem dores lombares, né? Justamente porque às vezes o movimento não foi bem feito. Nós temos um empilhar de ossos ali, né, que são as vértebras, e elas vão acabar machucando a estrutura muscular. E isso vai gerar dor. Né, por isso a importância da orientação, uma boa orientação antes de começar o exercício, né? Principalmente agora, final do ano, que o pessoal quer acelerar os resultados, a que preço? Projeto verão, né? Então, às vezes quando eu recebia alunos, eles diziam assim, quero projeto verão, né? Se fosse hoje, eu diria assim, projeto verão 2027, né? Porque nós vamos ter que trabalhar isso para que o teu projeto seja sustentado. Claro. Eu não vou gerar um projeto 2026 que tu vai chegar lá todo arrebentado em nome de quê? Sim, né? A pessoa passa o ano inteiro sem fazer nada. Exato. Aí chega novembro, dezembro, dá aquela intensidade isso. E aí se arrebenta, né? Exatamente. Isso aí. Professor Daniel, como adaptar o treino em períodos de dor muscular ou recuperação de pequenas lesões? Tá, excelente. Olha só, gente. Tem muita gente que acaba tomando analgésico ou anti-inflamatório para poder treinar de novo. O que eu tenho para dizer para esse pessoal? Cuidado, porque principalmente o anti-inflamatório ele evita a secreção de um hormônio que tem ambos os sexos, que é chamado testosterona. O homem tem mais do que a mulher, mas nós precisamos da testosterona para poder ganhar massa muscular. O anti-inflamatório ele inibe a liberação de testosterona. E por que as pessoas tomam? Eu tô lá com uma inflamação, tô me sentindo mal, vou treinar porque eu quero gerar treinamento, só que tu acaba perdendo capacidade de ganhar massa muscular. E por que tu tem dor nas costas? É porque muitas vezes alguma coisa não tá bem ali. A carga, né? A carga, ou até mesmo assim a tua postura durante o dia. Porque nós temos postura e nós temos atitudes posturais. Tem pessoas que têm uma atitude de ficar flexionado à frente, mas quando ele caminha, ele é normal. Então, essa atitude postural encurta algumas musculaturas e alonga outras musculaturas. O que a gente tem que fazer agora? Ao contrário. Reforçar aquelas que alongaram e alongar aquelas que acabaram encurtando
para tentar reorganizar esse sistema para que a pessoa consiga ter menos dor, fazer seus movimentos. Assim a própria tensão do dia a dia também, né, sem professor? dúvida, sem dúvida. A pessoa que já é muito estressada, ansiosa, já chega mais... Tu já está com aquele ombro do lado da orelha, né? De tão nervoso que a gente acaba ficando. E fazer o movimento, tu vais fazer esses músculos trabalharem, tu vai diminuir essas tensões, tu vai fazer com que aquelas articulações que ficaram sobrecarregadas sejam diminuídas, essas sobrecargas, e ao longo do tempo isso vai diminuindo. Então é só alegria, Maravilha. né? E em relação assim, ao impacto da saúde mental e bem-estar emocional, como é que é a prática regular de exercícios físicos isso é uma impacta? área totalmente à parte. Olha só, sabe qual é a maior causa de depressão? É a diminuição da adrenalina. Então o que acaba acontecendo? Eu não preciso dizer para ninguém que gerar estímulo faz secreção de adrenalina. Então a adrenalina e a noradrenalina, que são 2 neurohormônios secretados pela nossa suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim, ali, aquele chapéuzinho do rim, elas são fundamentais no combate à ansiedade e à depressão. Antes eu falei um pouquinho também da dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, ela me dá uma sensação de recompensa. Toda vez que eu faço algo e eu tenho uma sensação de recompensa, a dopamina está estourando. Por isso, muitas vezes as pessoas terminam um treino, tiram aquela fotinho e dizem, tá pago. Check. Né? Por que isso? Porque é a sensação do prazer, daquele dever cumprido. Fora a serotonina, que é o hormônio da alegria. Quando a gente junta todos esses hormônios, pelos estímulos que nós estamos fazendo, isso vai fazer com que as nossas sensações sejam muito melhores. Pessoas, muitas vezes, que vêm de depressões e que treinam, conseguem, muitas vezes, ter uma recuperação muito mais rápida por causa do treinamento físico. Por isso que pessoas que treinam são mais felizes, sem dúvida nenhuma. São mais saudáveis, mais felizes, mais alegres. Então aí, os ouvintes, bora fazer atividade física, começar. Isso né? aí. Não tem idade, independente da idade. Não tem idade. Isso é o mais fantástico de tudo. Não tem idade. Pode começar com 6. Meu filho, por exemplo, com 6 meses já botei na natação. É a coisa mais querida. E hoje é faixa preta até que andou, joga futebol, é uma diversão. Mas tudo ele quis, ele gosta, né? Mas, eu tenho 90 anos. Começa agora. Começa agora. Não tem hora, não tem minuto, não tem momento. Pode começar porque vai ver resultado, não tem dúvida nenhuma. É porque é um divisor de águas quando se tem uma queda e uma lesão, né? Às vezes uma fratura de quadril pode incapacitar essa pessoa para sempre. No momento que ela estiver preparada para receber esse estímulo, ela vai conseguir se recuperar muito mais rápido. Que baita colocação. Paulo, olha só que fantástico. A gente vai até os 30. Depois dos 30 é lomba abaixo. Verdade. O que a gente quer dizer com isso? A partir dos 30 anos, para aquelas pessoas que não treinam, a gente chega a perder 1% de massa muscular por ano. E a gente chega a perder 0,8% de massa óssea por ano. Nossa, é muito. É muita coisa. Só que as pessoas que treinam, para além de não perder, conseguem ganhar. E quando a gente pensa em massa muscular, a gente não pode pensar em massa muscular para eu ficar fortão, bonitão. Não, massa muscular é minha capacidade de produção de trabalho. É, só ganho, né? E professor, como é que faz quando a motivação cai e vira uma obrigação? Bom, quando isto ocorre, existem 2 questões. Primeiro, quem sabe está na hora de mudar o estímulo. Então assim, não aguento mais musculação. Tá bem, tem o Pilates. Exato. Tem o treinamento funcional, tem o CrossFit. A natação. Então, possibilidades são inúmeras. Daqui a pouco, Paula, tu muda e tu vê, nossa, como era bom aquele outro. E tu acaba voltando. Exato. Porque o teu cérebro, ele acabou identificando aquilo como um estímulo muito gostoso. Então, vou começar a caminhar. Né? Começo a caminhar e daqui a pouco eu estou correndo e eu nunca tinha pensado nisso. Daqui a pouco eu vou comprar uma bicicleta. Isso até é estímulo para o cérebro, né? Sem dúvida. Questão para prevenção, até questão de demências. Outra colocação sensacional, o que acaba acontecendo? Lembra daqueles neurônios que mandavam informações para os músculos? Eles têm uma gordurazinha ali que geram lá uma bainha chamada bainha de mielina. As bainhas de mielina, que geram uma velocidade de informação, elas acabam sendo perdidas ao longo do tempo. Porém, pessoas que geram estímulo sobre estímulo, diminuem essas perdas também.
Então, inclusive, o próprio processo voltado à demência, à senescência, acabam sendo diminuídas por causa desses estímulos diferenciados que a gente gera no cérebro. Olha só, que maravilha. Professor Daniel, qual é o principal conselho que tu deixarias para quem quer alcançar bons resultados sem correr riscos? Se puder, procure um profissional de educação física, faça uma avaliação médica antes, comece devagar e sempre gere todas as suas atitudes com grandes amplitudes musculares e principalmente grande controle motor. O que é o controle motor? A informação que sai do teu cérebro em relação ao teu músculo, ela tem que chegar de uma forma mais exata. O que acaba acontecendo? As pessoas acabam se lesionando porque acham que treino é carga e não fazem um movimento bem feito. Por isso, treine primeiro o movimento, faça o movimento ser um movimento bem fluido. Quando isso acontecer, tu vai poder aumentar as cargas e o retorno vai ser muito mais rápido do que se simplesmente entrar e achar que treinar é carga. Perfeito. Professor Daniel, que aula! Já acabou? Muito obrigada pela presença, é verdade. A gente vai ter que ter outros encontros aqui, porque temos que falar também de suplementação alimentar, exercício físico, tem muita coisa para a gente debater aqui, né? Te agradeço muito pelas orientações. E fica o recado para quem está aqui nos ouvindo, né? Respeitar seus limites, buscar orientação profissional. E lembre-se de que o corpo precisa de tempo e constância para evoluir com segurança. A gente faz uma pausa e volta já com mais Viver Bem Guaíba. Não saia daí. Estamos apresentando Viver Bem Guaíba. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, agora trazendo um convite à prevenção e ao autocuidado. Especialmente nesse período do ano em que muitos aproveitam para colocar a vida em ordem e se preparar para o novo ciclo que vem aí. Fazer um check-up é uma das formas mais eficazes de detectar precocemente doenças, corrigir fatores de risco e garantir mais qualidade de vida e longevidade. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu recebo o Dr. Newton Barros, médico clínico, mestre em clínica médica pela URGS e coordenador do check-up do Hospital Mãe de Deus. Dr. Newton, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui contigo para conversar sobre esse assunto que é extremamente importante. Durante todo o ano, na verdade, a gente tem que estar falando, né, Dr. Newton? Mas agora, já no finzinho mais do ano, é importante a gente estar levantando esse assunto para os ouvintes aqui se atentarem, né? Para a gente começar, Dr. Newton, o que exatamente é um check-up? Bem, um check-up, na verdade, é uma avaliação completa da saúde da pessoa. A saúde, ela é física, mental e social, e espiritual. Isso é um conceito novo, né? Então, se eu faço uma consulta e faço uns exames e está tudo bem, e não vi a parte emocional, não está tudo bem. Né? A gente atende pessoas que às vezes o nível de estresse é muito elevado, né? E o estresse, ele causa doenças físicas. E o estresse pode matar pessoas. Doenças psicossomáticas também, né? Exato. Então, assim, uma avaliação completa, ela diz respeito não só à parte física, mas à parte emocional também. E nós, quando trabalhamos no check-up, a gente vê também a parte nutricional e a parte da performance física. Em que um educador físico avalia a pessoa, vê se faz exercício, não faz alguns testes e orienta o exercício mais adequado para aquela pessoa, né? A nutricionista avalia a pessoa, a psicóloga vai ver a questão do nível de estresse, tanto utilizando teste como conversando com a pessoa, né? Então, com isso, tem aí uma avaliação ampla da global, saúde. Né? E, além disso, vai fazer exames. E existe uma idade ideal para começar a fazer o check-up? Ou é mais importante considerar o estilo de vida, o momento de vida, né? O histórico familiar? Isso. Sabe que, como eu estou há bastante tempo com esse assunto, a gente percebe que cada vez mais os mais jovens têm procurado para fazer.
E eu pergunto por que veio fazer o check-up. Porque o meu pai teve infarto, porque a minha mãe teve alguma coisa, porque meu avô morreu de AVC. Então, assim, os jovens estão se dando conta da história na família de doenças, que é muito importante. Aquilo que tem na nossa família são os riscos que nós temos também. E nós podemos piorar esses riscos ou aliviá-los, ainda não é possível eliminá-los. A gente fala isso das doenças crônicas, né? Verdade. Pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, doenças AVC e o câncer. Então, assim, a história na família é muito importante. E perguntasse da idade, né? Agora, a criança já faz algum check-up, né? Então, o pediatra já está atento para isso, né? Está atento para a história na família e ver o que a criança precisa fazer. Exemplo, se um dos pais tiver colesterol muito alto, aos 2 anos de idade a criança tem que fazer o exame do colesterol. Olha só, aos 2 anos, Isso, porque é possível aí já corrigir coisas tipo alimentação, estimular o exercício físico, coisas assim que já vão ajudando a prevenir. Agora, a maioria das pessoas vão dos 35 em diante, 35 a 60 anos são a maioria das pessoas que procuram fazer um check-up, que precisam ver como é que está a saúde. E as mulheres geralmente fazem mais, porque vão ao ginecologista, e a gente está no mês agora, Novembro Azul, a gente sabe que os homens já são mais refratários nesses cuidados, né, doutor Newton? Aí eu digo assim, que as mulheres fazem com muito mais frequência o seu controle com o seu ginecologista. Mas elas não podem esquecer que tem que cuidar de outras coisas, né? Tem que saber como é que está o coração, como é que está a função do fígado, dos rins e tal. Então, é importante que a mulher tenha 2 médicos, o ginecologista e um médico clínico. Né? Perfeito. E como é feita a definição dos exames que devem ser realizados? Assim, há um protocolo básico que serve como ponto de partida? Existem protocolos internacionais que falam sobre isso e indicam quais são os exames assim são mais adequados conforme a idade, tá? E a gente segue eles, né? Americanos e canadenses. Agora, existem, por exemplo, exames de sangue. Saber como é que está o colesterol, como é que está a glicose, triglicerídeos, então que são as gorduras no sangue. Saber como é que estão a função dos rins, né? Se faz exame para ver isso. Exame de urina, a questão hepática. De urina, também. Alguns exames de função do fígado. Então, assim, são exames simples, né? Que dão uma ideia de situações que possam estar acontecendo. Uma ecografia, né, do abdômen, ela é importante, pelo menos uma, quando é jovem, para saber se tem pedra no rim ou não, se tem alguma alteração, se tem cálculo na vesícula ou não, como é que está o tamanho do fígado. Então, algumas coisas dão algumas ideias assim de cuidados que precisam ser tomados. Perfeito. E a questão também tem dúvidas sobre o eletrocardiograma, o ecocardiograma e o teste ergométrico? Quando a gente faz um check-up, o eletrocardiograma de repouso e o teste ergométrico, que é aquele eletrocardiograma que a pessoa faz na esteira, fazendo esforço, né? Eles fazem parte do check-up. Eu acho que isso é importante as pessoas fazerem para ter uma ideia como é que está o coração. O ecocardiograma se costuma fazer mais tarde, a partir dos 40 anos, 45 anos, a menos que tenha algum sintoma anterior ou que o médico constate alguma alteração no exame físico, no exame clínico, né? Perfeito. Então aí faz parte também do check-up a partir dessa idade aí. Uhum. E em relação, doutor Newton, aos exames de imagem, como o senhor já tinha colocado, né, tomografia, ressonância, quando é que eles entram, esses exames mais investigativos, digamos assim, né? Um exame de imagem que é simples, mas é importante fazer, é o raio-x de tórax. Porque o raio-x de tórax, ele dá uma ideia ali como é que os pulmões, a imagem cardíaca e tal. Então, ele é um exame simples, tá? É antigo, mas ele faz parte Ele é eficaz, ainda é eficaz. Ainda é eficaz, tá? É importante. Agora, esses exames mais complexos, aí, tomografia, ressonância, eles são indicados se houver alteração em algum deles, dos anteriores, né? Te dou um exemplo. Agora, recente, uma pessoa de 52 anos foi fazer um check-up, sem sentir nada, e se diagnosticou lá que tinha um nódulo no rim, suspeito de que fosse um câncer. Uhum.
aí ele precisava fazer a tomografia, porque aí vem mais detalhes. Claro. E era um câncer no rim. Foi operado e ficou curado. Então, isso é um exemplo muito interessante que, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não vou fazer o check-up, eu não sinto nada, está tudo bem comigo, né? Mas o check-up exatamente é para pessoas que não sentem nada. Exatamente, é preventivo já, né? Porque ele é preventivo. E muitas doenças, especialmente essas chamadas doenças crônicas, a pessoa pode passar um período grande, meses ou até anos, tendo a doença e não sentindo nada. Então, exemplo, a pessoa pode ficar até quase 10 anos com pressão alta. Se ela não for medir a pressão, ela não sabe. Claro, doença silenciosa, né? Um dia ela tem um derrame, um dia ela tem um infarto. AVC. Que foi consequência daquela pressão alta que foi machucando as artérias durante muitos anos, né? Exatamente. Então, muitas doenças, quando dão sintomas, elas já estão mais adiantadas, já estão sabe? Instaladas, né? Aí o vezes. Tratamento já é difícil, a cura já é difícil. Então, fazer um check-up quando não sente nada é importante porque pode descobrir algo no início que ainda tem a solução. Isso é maravilhoso, né? E o ideal seria ser feito todos os anos, esse check-up? Depende da idade da pessoa e dos problemas que ela tem. Então, se uma pessoa jovem, lá, menos de 30 anos, fez um check-up e está tudo normal com ele, e que a história na família também não tem nada de preocupante, ele não precisa fazer todo ano. Tá? Pode fazer cada 2, cada 3 anos. Né? Agora, se mesmo o jovem ele tem obesidade, ele é sedentário, se constata que tem um colesterol elevado, e na família tem história de problemas tipo colesterol alto, infarto, pressão alta e tal, aí é indicado que faça todo ano. Né? Que seja precoce. Para acompanhar a evolução da saúde da pessoa. Né? E Dr. Newton, pela sua experiência aí de tantos anos à frente dos check-ups, né? Quais são os resultados que mais preocupam das pessoas que buscam, por exemplo, colesterol, problema de glicose, fígado gorduroso, hipertensão, estou citando alguns, né? Quais são os achados pela sua experiência, assim, com as pessoas que fazem check-up? Então, assim, o check-up ele tem a finalidade, então, ou descobrir alguma doença no início, que possa ter solução e cura, ou às vezes não tem cura, como é o exemplo da pressão alta, mas quanto antes começar a tratar, melhor, para evitar complicações. Ou descobrir aquilo que a gente chama de fatores de risco. Então, uma pessoa que tenha o peso acima, não faz exercício, colesterol alto, glicose alta, é estressado, fuma e tem na família história de doenças cardíacas, AVC ou câncer, ele está com todos os fatores de risco. Exato. Então, aquilo que eu falei antes, assim, quer dizer, a história na família é responsável por cerca de 25% das doenças nos filhos. Né? Agora, se o filho tem essa história na família e não segue, e o estilo de vida dele é esse exemplo que eu dei, aumenta para 80% a chance de ter aquelas doenças que os pais têm. Então, daí a importância de identificar se existem fatores de risco e orientar a pessoa. Claro. Tá? Então, orientar, assim, o que deve ser feito. Até para evitar que se evolua isso, né? No futuro, vamos dizer, essa pessoa que já tem um histórico hereditário ali de família, de doenças crônicas e que possa manifestar um dia, ela pode, pelo meio, mudanças de hábitos, alimentação, atividade física, eu acredito que há uma mudança bem... Pode mudar, importante. Pode evitar ou pode reduzir a chance ou pode fazer com que aconteça mais tarde. Então, por exemplo, a pressão alta tem uma questão hereditária assim, muito importante e que é em torno perto dos 40 anos ela vai surgir, se tem na família. Agora, se a pessoa tem esses fatores de risco que eu mencionei, pode surgir antes... Né? Então, se ficar mais tempo sem se manifestar aquela pressão alta, melhor. Menos tempo para tomar remédios, menos tempo para ter complicações. E quando consideramos o estresse e a falta de sono, né? Esses fatores também impactam os resultados dos exames? Impactam, sim.
Não tanto o resultado de exames, mas o resultado do check-up, da saúde da pessoa. Qualidade né? de vida dessa pessoa também. Então, uma pessoa que tem os exames todos normais, ela pode ter os exames todos normais, mas tem um nível de estresse muito elevado. Esse estresse, ele por si só libera hormônios, né, das glândulas suprarrenais, que provocam alterações vasculares, que pode provocar pressão alta, que pode provocar palpitações, o coração dispara, arritmias, que pode causar infarto. Então, o nível de estresse elevado, ele causa muitos problemas para o estômago também, para o intestino, né? Sim. Então, ter os exames normais e ter um exame clínico mais ou menos normal, não quer dizer que a pessoa está com boa saúde, se tem estresse elevado. Então, há necessidade daí de tratar o estresse. Né? E até esse acompanhamento todo, o acompanhamento psicológico também, nutricional, eu acredito que sejam vários aspectos, né? Exato. Então, isso é feito na avaliação, mas aí depois a pessoa recebe recomendações dos cuidados. Perfeito. Tu tem que cuidar a parte aqui nutricional, tu tem que cuidar a parte de exercício físico, tem que cuidar a parte do estresse. Então a pessoa faz um check-up completo, quer dizer, amplo, uma revisão ampla, e sai com um relatório detalhado, com uma lista dos problemas encontrados e recomendações. Uma das coisas interessantes assim também, que a gente revisa no check-up, são as vacinas. Isso é perfeito de falar. Até tem pessoas que às vezes já me perguntam assim, mas vacina não é coisa de criança? É coisa de criança, mas é coisa de adulto também. Tá? Então, exemplo, as vacinas da hepatite, nos últimos 20 anos mais ou menos, elas fazem parte do calendário das crianças de vacinas. Quem tem mais idade não fez essas vacinas. Né? E é importante que os adultos também façam, contra a hepatite A e hepatite B. Então a gente revisa isso em todas as pessoas que vão fazer check-up e é frequente, que a pessoa não fez. Até nem sabia, né? Nem sabia. Achava que era vacina de criança, até sarampo, né? Eu já ouvi que pode a pessoa adulto fazer. Pode sim. Mas assim, essas aí não sabe. E nem sabe também que a vacina do tétano tem que ser repetida de 10 em 10 anos. E para a pessoa fazer uma revisão para saber quais as vacinas que ela já fez, porque muitos acabaram perdendo a sua carteirinha de vacina, isso tem como resgatar? Essa carteirinha aí é famosa, que ninguém sabe onde é que está. Tá? Então, agora, a partir desde a época da pandemia, existe um aplicativo, então, que está tudo no aplicativo, então já ficou mais fácil. A pessoa tem que, assim, ou consultar o seu médico, ou ir num posto de saúde, onde tem lá a relação das vacinas, ou numa clínica de vacinação, onde tem uma relação das vacinas que o adulto deve fazer. Então, agora existem vacinas novas. Sim. Né? Herpes zoster também, que é importantíssima. Essa do herpes zoster é uma coisa recente aqui no nosso meio, né? Que a pessoa tem mais risco de contrair depois de 50 anos. Então, está indicado a fazer, especialmente quem tem algum tipo de doenças que diminui a imunidade. Aí é obrigatório fazer. Né? E no caso de pessoas que praticam atividades como corrida, que a gente vê muitos corredores hoje, né? Futebol ou esportes de alta intensidade, como é que é feito os exames mais específicos para esse público? O check-up, ele avalia isso também, tá? Um check-up completo. Agora, se a pessoa é um atleta profissional, então existe uma especialidade médica que cuida disso, né? Da medicina do esporte. Então essas pessoas têm que procurar um médico que é especialista nesse assunto de medicina do esporte, porque aí existem exames direcionados a isso, né? Mas a maioria das pessoas que vão para academia, andam de bicicleta, fazendo um check-up assim completo, que inclui o teste ergométrico, que inclui o eletrocardiograma, que inclui esses outros exames de sangue e avaliação médica, eles já dão uma ideia boa assim, de como é que está a situação. Entendi. Falasse a questão do sono antes, né? Isso é importante. A questão do sono é muito importante, porque o sono ele faz parte assim, da qualidade de vida das pessoas, né? Quem não dorme bem, não está bem no dia seguinte para trabalhar, para exercer suas atividades, né? E muitas pessoas têm o que se chama de... ou roncam, né? E o ronco pode ser um sinal de várias coisas, pode ser por obstrução que não
está meio entupido lá o nariz e tal, a pessoa dorme de boca aberta. Ou ele pode ser um sinal de apneia do sono. A apneia do sono é assim, a pessoa para de respirar durante o sono várias vezes durante a noite. São pausas respiratórias, né? Isso. E esse parar de respirar significa menos oxigênio no sangue, menos oxigênio no cérebro, no coração. E pode trazer, então, problemas para essas duas áreas, né? Problemas de memória, problemas cardíacos, aumento da pressão arterial. Diabetes também, né? Então, tendo isso, é importante fazer uma consulta médica e fazer um exame do sono para identificar se tem um problema, qual é a gravidade do problema. Pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa mais grave, para fazer um tratamento adequado. Perfeito. E até a pessoa que mora sozinha também, eu acho que alguns sinais seriam acordar, estar indisposta, né? Como é que o senhor poderia colocar algumas situações? Existem testes, assim, viu, que se faz, que é exatamente assim, como é que a pessoa está durante o dia. Como é que está durante o dia é o reflexo do sono da noite. Se a pessoa, assim, é daquelas que senta para ver televisão e dorme, é um sinal. Para numa sinaleira, demora o trânsito e meio que quase que dá vontade de dormir, acorda de manhã com vontade de dormir mais. Né? Então são 3 sinais assim simples que indicam que aquele sono talvez não esteja bom. Mesmo que a pessoa durma. Perfeito. Porque às vezes, não, mas eu dormi a noite inteira. Não, às vezes não atingiu uma parte do sono, que é a parte que descansa mesmo. Né? Perfeito. E, doutor Newton, o que engloba dentro de um check-up bem feito mesmo? Quais são os processos, os exames que têm que ser feitos? Enfim, como é que são os protocolos? Deixa eu dar um exemplo assim de um check-up de um homem. Primeiro, chega em jejum, colhe sangue, que tem que estar em jejum. Faz uma ecografia do abdômen, que também precisa do jejum. Depois faz uma avaliação com médico clínico, nutricionista, psicólogo, educador físico, e vai fazer uma série de exames que são o eletrocardiograma, o teste ergométrico. Conforme a idade vai fazer o ecocardiograma também. A partir dos 40 anos vai fazer a ecografia das carótidas aqui, são as artérias do pescoço, para ver se tem depósito de colesterol, como é que está a circulação, né? Conforme a idade vai fazer a audiometria, que é uns testes para ver como é que está a audição. Importantíssimo. Né? Alguns casos fazem a espirometria, que é assopra num aparelho para ver a força respiratória da pessoa. E se for mulher, faz tudo isso e mais a avaliação com o ginecologista, coleta do citopatológico, que é o exame preventivo ginecológico, câncer ginecológico, mamografia, ecografia mamária. Tá? Dependendo da idade, as mulheres também, a partir dos 50 e 55 anos, fazem a densitometria óssea, que é um exame para ver se tem osteoporose. Né? Então, resumidamente, esses são os exames feitos. Tu falaste numa outra questão antes, uma pergunta sobre a ressonância magnética. Existe em outros países, e aqui já está também começando de um tempo para cá, já em São Paulo já tem, há mais tempo, e aqui, o que chama assim de ressonância magnética de corpo inteiro. Esse exame dura 1 hora, a pessoa fica dentro do aparelho lá da ressonância magnética e aquilo faz uma revisão. Um escaneamento. Escaneamento do fio do cabelo e vai descendo, né? É um exame que tem sido mais utilizado em situações para dar uma revisão assim também da circulação cerebral, da circulação nas carótidas, da circulação do coração, do pulmão e tal, do abdômen. Então, ele dá uma visão geral. É um scanner. É um scanner, né? Scanner. E, doutor Newton, a gente, para finalizar aqui a entrevista, a gente está chegando ao final aqui, eu gostaria de saber se o check-up pode ser um ponto de virada para quem quer mudar hábitos e ter uma vida mais saudável. Se a pessoa quiser mudar, sim. Né? Nós vemos com frequência pessoas que fazem o check-up porque a empresa até exige, né? E ele chega no ano seguinte igual, ou pior. Né? Ou as vacinas, esqueci, nem me lembrei de fazer. Né? O exercício não, tal. E outros se percebe
que é uma mudança muito importante. A pessoa chega no outro ano, baixou o peso, está fazendo exercício que não fazia, está tendo cuidado com a alimentação, está dormindo melhor, às vezes está fazendo psicoterapia por causa do estresse, né? Então, assim, ele pode ser realmente uma virada para a pessoa que quiser fazer essa virada. Aquele que não quer, às vezes não vai nem fazer o check-up, né? Tem gente que ainda diz hoje em dia assim que por que fazer se eu não sinto nada? O que procura quem procura acha. Essa história do quem procura acha, eu respondo assim, que bom que ache cedo. Exatamente, né? A gente sabe que quanto mais cedo, melhor. Exato. Né? Então, se encontrar alguma coisa cedo, pode curar, pode começar tratamento. Então, isso é uma frase assim que ela é muito ruim de ser utilizada. Tem que usar assim, quem procura acha, que bom que acha. É verdade. E não só no final do ano também, né, Dr. Newton? Acho que várias épocas durante o ano a pessoa pode buscar fazer esse Exato. Então tem pessoas que se preocupam agora de fazer, vou fazer porque final do ano, afinal, vai ter festas e tal, né? Então eu quero saber como é que está a minha saúde. E aí tem aquelas velhas promessas para o ano que vem, né? O ano que vem vai ser diferente. E quem faz mais check-up, os homens ou as mulheres? Sabe que são os homens. São os homens. Quando se fala em empresas, executivos de empresas, porque os homens são em maior número de executivos de empresas ainda, né? Então dá para dizer que é 70% a 30%, né? Quando é empresas. Agora, pessoas em geral acabam ficando mais ou menos equilibrados, sabe? Ou existem empresas que autorizam check-up para todos os colaboradores, aí às vezes a mulher vai fazer junto para que ele faça. Para estimular. Para estimular, obrigar que faça, né? Exato. Então está havendo, me parece que uma conscientização maior das mulheres, que elas tem que manter o exame ginecológico todo ano, sem dúvida, mas que elas também têm que cuidar de outras coisas e elas vão pensando nisso. Com certeza. Quero saber como é que está meu coração, como é que está a minha memória. Sim, essa parte cardíaca, tudo. né? As doenças cardiovasculares cada vez mais frequentes aí, o próprio diabetes tipo 2. Isso. Né? Quer dizer, são marcadores importantes para que a gente faça o check-up. Sem dúvida. Dr. Newton, muito obrigada pela participação, pelas orientações valiosas aqui, chamando os ouvintes aí para cuidarem da saúde, fazer seu check-up, sua revisão. Eu agradeço muito pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que uma finalidade nossa do médico é realmente ajudar, orientar as pessoas, né? Não só tratar aquele que está doente. É verdade. Então, perceber como é que está a saúde da pessoa e orientá-la é muito importante. É verdade, doutor. Eu agradeço muito pela sua presença. E ouvintes, prevenir é o melhor investimento em saúde e o check-up é o primeiro passo. O programa Viver Bem Guaíba fica por aqui e você pode rever esse conteúdo nas nossas redes sociais. Até sábado que vem, este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Luciano Vargas, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral de Claudinei Girotti. Você ouviu Viver Bem Guaíba.